Agora sim. Retomando, então. Na nossa última aula, que ficou lá na semana passada, eu nem consegui, inclusive, tirar as dúvidas de vocês, nós estávamos encerrando o nosso Império Carolíngio. E bem, e quando eu digo por encerrar o Império Carolíngio, o mais interessante é que esse grande conjunto territorial formado pelo Império, ele não dura e ele acaba, de fato, ruindo. Os descendentes do Carlos Magno vão, de fato, lutar entre si por um período, justamente para determinar quem é o verdadeiro herdeiro. E o que acaba se assentando é um acordo entre eles, os netos do Carlos Magno, e se definem ali três, digamos, reinos. Um seria aquele que ainda recebe o título de Império Germânico, e que hoje corresponderia mais ou menos às regiões da atual da Alemanha, Áustria e outros territórios menores. Um segundo território, que seria o chamado agora Reino de França, e é interessante porque o termo antes Regnum Francorum, que é Reino dos Francos, que é esse domínio total que o Carlos Magno transforma em império, agora ele é, digamos, mudado. Então, de Francorum vira Reino de França. E aí nós temos a palavra moderna, França, de fato. Tá? E um terceiro domínio, que não dura, que é o Reino Lotaríngio, do Lotário. Né? E ele vai corresponder exatamente à região do meio, entre o que seria a atual França e a atual Alemanha. E é até curioso porque muitos autores vão falar assim, olha só, essa já era um lugar problemático desde aquela época e de alguma forma vai ser a região de litígio que, enfim, vai ser o tema da Segunda Guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas sem fazer esses paralelos um pouco absurdos, o fato é que essas regiões elas já vão ter algo em comum entre si, né? Digamos, são povos que mais ou menos são mais próximos e mais integrados. Então essa divisão dos reinos não é simplesmente arbitrária, mas também corresponde a algum tipo de identidade. Ou seja, eram grupos que eram mais familiarizados a ponto de criar esse tal reino de França e do outro lado o império. Né? E também a região que seria o norte da Itália, que nós vimos, era o então reino lombardo e que tinha sido também conquistado pelo Carlos Magno. Era um reino à parte, continuava sendo um reino à parte, mas havia sido integrado dentro desse grande domínio do império. Tudo bem? E é importante ter mais ou menos essas coordenadas, porque no futuro as diferenças que a gente percebe ficam muito mais claras. Ao norte da Itália, que é mais, digamos, romanizado, né, é mais próximo da cultura romana, e os lombardos que ali fixaram também vão manter essa relação, digamos, mais próxima, inclusive com o direito romano. E depois, no futuro, quando a gente fala da Idade Média, essa região do norte da Itália, que por coincidência é a região mais afetada pela pandemia agora, vai ter umas características diferentes do resto, tanto do sul da Itália quanto da parte mais germânica ao norte. Essa tendência à fragmentação que já existia antes vai se consolidar, diria, de forma a criar não simplesmente os modelos feudais que a gente conhece na parte, digamos, mais germânica, mas cria também entidades mais autônomas, inclusive que permite mais tarde criar as tais cidades, né? As cidades-estados, os principados italianos. Então, por exemplo, Maquiavel, que escreve sobre Florença e que vive em Florença, Florença é resultado disso, é uma pequena cidade, mas ela não é simplesmente um feudo integrado, um reino. É uma cidade, mas é uma cidade com um potencial e uma independência tão grande. E essa, na verdade, é a realidade das cidades do norte da Itália. Em teoria, elas são subordinadas ao Império Germânico, mas na prática, elas são muito independentes. Elas fazem o que elas querem, elas já têm quase que exércitos próprios, né? Tem um papel econômico muito preponderante, e depois, no final da Idade Média, o afluxo mercantil ali vai ser tremendo. A concentração de riqueza de toda a Europa vai estar praticamente ali no norte da Itália. Então, é curioso, porque é uma série de questões históricas que explicam essa, digamos, essa precocidade da autonomia dessas pequenas cidades. Tanto que a gente usa chamar cidades-estados, né? Uma forma de tentar explicar
o que eram esses potentados do norte da Itália. Mas bem, temos então o norte da Itália, que vai ter essas características que eu acabei de falar. Vamos ter a França e a Alemanha, que têm pelo menos uma coisa em comum. E eu diria, além do fato delas serem herdeiras, as duas, do imperador Carlos Magno, vão ter também uma forma de desenvolver essa tradição germânica que já existia. Não é que eles viraram germânicos depois do Carlos Magno. Como eu falei, eram os mesmos germânicos que tinham entrado ali depois da queda do Império Romano, que tinham criado seus pequenos reinos, mas que viviam ainda de acordo com a lógica da tribo. Isso é muito importante para a gente entender que mais tarde, quando surgiu o feudalismo que surge, embora como escombros desse Império Carolíngio, na verdade, ele só é coerente com algo que já estava ali. O modo de vida que esses povos germânicos tinham, que é a vida local, que é a relação particular com o direto, com o pessoal, e, portanto, a inexistência de um poder público. Toda essa minha insistência em repetir isso é dizer, não há um poder público. O poder público desaparece. O que o Carlos Magno inventou por um período muito curto foi, de fato, digamos, uma exceção, e que nem era um poder público na sua plenitude, mas que não durou. É um projeto que começa com ele e acaba com ele. Os descendentes dele não conseguiram manter essa estrutura de um império-estado. Tá? E eles voltam ao seu estado anterior, que é o quê? Da desagregação, da vida fragmentada, dos pequenos poderes locais, dessas relações que são exatamente semitribais. Tá? O fato é que, se não há mais um império, há pelo menos uma evocação do que foi o Império Carolíngio. Então, os descendentes dele, principalmente o rei da França e o imperador, eles não costumam ter um território grande. Por exemplo, o Reino da França. O Reino da França mais ou menos corresponde ao que seria o Estado francês hoje, né? Com modificações, claro. Vocês acreditariam que o rei, lá nessa Idade Média, lá no século IX, X, ele dominava todo esse território que era o Reino da França? Não. Aquelas províncias que o Carlos Magno tinha criado acabavam criando o quê? Ele, de fato, ele elegia os governadores que ficavam ali. Ele trocava esses governadores. Ele chamava-os de volta, nomeava outros. Havia digamos, uma quase estrutura burocrática ali. Claro, eram pessoas de confiança dele, mas eram pessoas que tinham algum tipo de prestígio, porque eram líderes militares, porque, enfim, né? Não é o cunhado dele, simplesmente. Eram pessoas que tinham, de fato, um valor político e militar. Esses militares, e é interessante porque o termo que fica depois é justamente dos milites. Os milites é uma espécie de extrato social digamos, do alto exército. E quando esses milites ficam lá, nos cargos que, digamos, foram dados a ele por nomeação do império, quando desaparece o Carlos Magno e os netos deles depois, eles não vão mais reclamar esses territórios. Ele não vai mais chamar cada um desses digamos, chefes de província, desses governadores. Volta, eu vou nomear outro. Ele está tão fraco, ele está tão concentrado em organizar o seu governo imediato, o seu pequeno pedaço de terra, digamos assim, que ele não consegue mais atender a essa demanda extensa de um território que é nominalmente dele, mas na prática não é mais. Então, esses governadores que foram colocados lá um dia como nomeados pelo imperador, e havia toda a questão do juramento, de renovar esse juramento, de um controle do que estava acontecendo lá, vai aos poucos se tornando independente. Mas uma independência na prática, não é que eles declaram, eu sou independente do rei da França, não é isso. Ah, tá, eu sou parte do rei da França, mas o rei da França está lá. Então, eles vão pouco a pouco criando um modelo, isso é fantástico, que é meramente hereditário. Ele decide que, ao invés de repassar aquele cargo para um outro, já que não tem ninguém reclamando a posição dele, meu filho está aqui, né?
vocês já conhecem, ele vai continuar no meu lugar. E é exatamente isso que acontece. Esse extrato dos milites, da elite, digamos assim, burocrática carolíngia, vai se mantendo nesse cargo. E um cargo que antes tinha sido dado por nomeação vai virando o quê? Propriedade, digamos. Eles vão se assenhorando desses cargos. Então há uma aspas aqui, uma patrimonialização dessas funções que eles desempenhavam. Eles vão se apropriando delas. E se apropriam e em seguida transmitem isso para os seus herdeiros. E não há contestação. Não há contestação por quê? Porque eles estão há tanto tempo ali, a autoridade deles é tão arraigada nessa vinculação comum. Claro que vai haver toda uma cerimônia de transmissão, o juramento é sempre importante. Então, por exemplo, um duque, imaginemos o duque da Aquitânia, que é um território imenso da atual França e da França medieval, o filho, o primeiro, digamos, duque, que não é um duque que foi nomeado pelo rei, mas é um duque que foi eleito, digamos assim. Ele é meu filho, ele vai ser o novo duque. Então todos os vassalos desse duque vão, juram a ele, etc., e renovam esse ligamento, tá? Esse contrato. Então continua sendo uma relação pessoal, continua havendo uma necessidade de juramento, de vinculação de pessoa a pessoa, mas ela é cada vez mais fragmentada, cada vez mais voltada para o seu próprio interior, para o seu local. Tá? Por isso que muitos vão falar, inclusive, que o modelo político, se pode chamar assim, era o modelo castral. Por que castral? De castro, de castelo. O termo castelo é castrum, em latim. Tá? Então, o castral ou castrense é aquele que vive no castelo. Tá? E daí vem, inclusive, o nome de família Castro. Então, castrum é aquele que habita o castelo. Ou, perdão, castrense é aquele que habita o castelo. Então, é o castelo como fortaleza, como espaço de unidade, aquilo que representa a própria identidade da pessoa com algum tipo de poder. O poder está ali. É aquela pessoa que está ali protegida dentro e que, num caso de necessidade, nos vai acolher dentro da sua fortaleza. Porque é um castelinho pequeno, né? Não fique com aquela ideia, com aqueles castelos do século XVII e XVIII na França, que são gigantescos, com aqueles arcos, aquele castelo de princesa da Disney. Não. É um castelinho bem michuruca, normalmente feito de madeira, tá? Mas era o que havia de melhor. Né? Então, para ver justamente isso. No máximo, algumas fortalezas já eram feitas de pedra, muitas vezes utilizando os vestígios das construções romanas. Então, ele pegava lá uma torre que os romanos tinham feito e construiu em cima dela. E é isso. Né? Então, é uma sociedade que se fragmentaliza tanto que ela vive realmente o seu local, ela vive um ajuntamento pequeno de pessoas. E aqui surge a figura do feudo. Que o feudo é esse espaço de terra que tem no seu centro um castelo e tem dentro desse castelo um senhor. Né? O tal senhor feudal. Perdão, é só ver aqui uma pergunta. Tá, vou chegar nele. E é muito complicado, apesar de eu ter usado esse termo apropriar-se, quer dizer que a elite dos milites se apropriam, porque essa noção de propriedade não é tão simples assim. E isso nos interessa, porque a gente estuda história do direito. Eu posso falar que o senhor feudal é proprietário do feudo? É momento pergunta. Vocês respondem aí. Assim funciona. Professor, creio eu que sim. Apesar de a gente ver, assim, no meu entender, quando a gente fala de feudalismo, né? A gente tem, até mesmo no texto ele fala sobre eu esqueci a palavra correta, sobre essas divisões que a gente tem dentro dos feudos, né? Que é a igreja, os militares, no caso, que são mais para frente os nobres, né? Acabam se tornando os nobres, e o camponês, que tem que trabalhar e sustentar enfim, esse tratado, digamos, tripartite, né, entre
entre essas pessoas na sociedade. Ao meu ver, o senhor feudal, ele é proprietário da terra porque ele tem certos tipos de direito e privilégios, né, de cobrar, no caso, alguns impostos, indiferente que seja impostos como a gente conhece hoje em dia na matéria de dinheiro, mas que seja em produtos, sim. até mesmo em comida, né, que, como até mesmo o professor falou, que se a gente for ver o feudalismo, não tinha muito esse negócio de comércio, era uma coisa mais de subsistência, né? Tanto que o senhor até falou dos castelos, eu lembrei de uma situação que o pessoal fala que muitos nobres, assim, não são como a gente pensa hoje. O cara vivia, sei lá, num relaxo total de higiene e Bom, morando numa casa super simples, né? sim. Mas aí a gente já quer no outro extremo do estereótipo, que é de que o medievo e o medieval era um porco. Tanto que essa coisa de que eles não tomavam banho, isso é relativizado hoje, né? Não é um tema que eu pesquise, mas tem muita pesquisa sobre isso, né? Sobre hábitos de vida, e que, no fundo, havia uma precariedade, sobretudo de meios materiais. Por exemplo, tecidos, você não usa tecidos caros, adamascados, seda, etc. Tudo é caro. E os centros de produção disso ainda estão no Oriente. Quando se perde o contato com essas rotas, de fato, há uma, né, usar perfume, mas haviam coisas. Você vai usar um algodãozinho mais rústico, perdão, mas não é que se perde o gosto pelo refinamento. O fato é que, ou mesmo pelo asseio. Se Agora, adapta, né? o que eu queria colocar, essa questão da propriedade é importante porque o que é propriedade? E aí, de novo, a história do direito. A história do direito, esse negócio que a história do direito veio no começo é mentira. Porque eu precisava que vocês já viessem para mim tinindo, sabendo o que é propriedade, aí ele entra uma longa, bela reflexão sobre a propriedade. Agora eu tenho que explicar para vocês, de forma precária, o que é a propriedade por direito. A noção de propriedade que nós usamos hoje, que